Graça e paz, mais que vencedores, boa noite, povo de Deus, que a bondade do Senhor permaneça com você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Aqui estamos mais uma vez, eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração através dessa palavra. É muito bom receber você aqui no Anoitecer com a Palavra, que tem como propósito levar até você uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de encorajamento. E mais uma vez hoje eu quero deixar para vocês um recado de Deus, amém? Um recado de Deus, porque eu vou ler a palavra de Deus e aqui é Deus falando conosco todos os dias. Peço a você que fique até o final desse vídeo. Depois da mensagem estaremos fazendo uma breve oração por você e por sua família. E hoje vamos orar para que Deus continue gerando ânimo no teu coração. Vivemos um tempo desafiador, muitas pessoas estão prostradas, não conseguem caminhar, não conseguem avançar. Quando eu falo não conseguem caminhar, entenda, não estou falando de caminhar fisicamente, mas a pessoa não consegue colocar seus projetos em andamento. Muitas pessoas desistindo, estão vivendo por viver, sem propósito, sem um foco, sem um alvo, e isso não é bom para ninguém. Deus quer que você sonhe, que você tenha planos e projetos. E claro, vamos pedir sempre para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Amém? Então, eu creio que essa palavra de hoje vai ativar em você o desejo de continuar avançando, não importa a situação desfavorável que você esteja enfrentando nesse momento. Amém? Quero convidar você a acompanhar essa leitura que está aqui em Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Presta muita atenção, porque essa palavra é Deus falando com Josué, mas ela pode ser aplicada na nossa vida. Portanto, aqui é Deus falando com você. O que Deus vai dizer aqui serve para você, para todos nós, dentro da nossa realidade, né? Josué estava sendo chamado para uma missão específica e todos nós temos um propósito nessa terra. E Deus sempre fala conosco através da sua palavra, dentro da nossa realidade. Amém? Josué 1, a partir do 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais de vocês, ou aos pais deles, né? Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Deus por essa palavra tremenda. Nós temos aqui uma conversa de Deus com Josué. Josué estava passando por um momento muito delicado na sua vida, um momento difícil, e ele tinha um grande desafio pela frente. Ele havia perdido o seu líder, o seu mentor, o seu pastor, a sua maior inspiração humana, que era Moisés. Moisés estava morto e agora Deus convoca Josué para assumir o cajado, para dar continuidade àquilo que Moisés havia começado. Qual é o seu desafio nesses dias? Porque para Josué,
Aqui era um grande desafio. Ele não sabia que iria assumir aquela liderança. Ele, durante toda a sua vida, foi fiel, honrava, né, a Deus, foi um discípulo de honra para Moisés, estava sempre por perto, dando apoio, ajudando, cooperando. Mas agora Deus convoca Josué para a linha de frente. E aquele trabalho de Josué seria um enorme desafio. Isso me ensina que todo servo de Deus, toda serva de Deus também vai enfrentar desafios nesses dias. E nesse momento aqui, Deus estava encorajando o novo líder, como ele faz conosco também. Quando estamos diante de grandes lutas como essa de Josué, lutas que estão dentro da nossa realidade, da situação que vivemos hoje, quando você está diante de um desafio assim, Deus sempre vai estar por perto, encorajando você. É muito comum as pessoas tentarem desmotivar você. Você ouve diariamente palavras negativas, pessimistas. Olha, isso aí não é para você, você não vai conseguir, é muito grande para você fazer. E muita gente desvia, muita gente desiste quando ouve palavras desse tipo. Mas você precisa entender uma coisa: você precisa ouvir a palavra que vem de cima, a palavra de Deus que está registrada aqui na Bíblia Sagrada e naqueles momentos que Deus se revela ao teu coração, quando você está orando, quando você está lendo a palavra de Deus. Você precisa entender que Deus sempre vai estar por perto, te ajudando, te fortalecendo. Inclusive agora mesmo Ele está perto de você, Ele está dentro, né? Está no nosso coração. Mas quando falamos que Ele está por perto, nós queremos transmitir a ideia para você que Deus está tomando aí todo o teu ambiente, Ele está ocupando todo o teu espaço, a tua casa, o teu trabalho. Aonde você vai, Ele vai na frente, Ele vai por trás, Ele vai do lado, vai por cima, vai dentro de você. Deus cerca você, como diz a Bíblia, por todos os lados. E é por causa disso que nós conseguimos não só vencer os desafios da vida, mas também conseguimos manter a nossa vida sempre aos pés do Senhor, porque a presença dele está sempre disponível aos seus servos. Josué deu ouvidos a Deus. Quando o Senhor falou com ele, quando Deus começou a motivar e dizendo a ele: olha, seja forte, seja corajoso, mas você precisa também meditar nessa palavra, pensar nessa palavra, andar com essa palavra dia e noite. Josué obedeceu a palavra de Deus, ele deu ouvidos ao que Deus disse, ele obedeceu a orientação do Senhor. E aí, qual foi o resultado que ele teve? Vitória. Porque toda pessoa que decide obedecer essa palavra, o final vai ser vitória. Não importa o que você vive no processo, no meio, o importante vai ser lá no final, porque na vida o que mais é importante não é como você começou, o que você está vivendo agora, mas o final de todas as coisas, como você vai chegar no final da sua vida. E você sabe, né, que o final da nossa vida pode ser a qualquer momento. Todo dia pode ser o último dia da nossa vida aqui na Terra. Por isso, nós precisamos estar sempre prontos para o final. Não dá para esperar para amanhã. Não dá para postergar decisões que são prioridades para amanhã. Não dá para adiar para a semana que vem. O que tem que ser feito, o que é prioridade, tem que ser feito agora, porque todos os dias pode ser o nosso último dia. Coloque isso na sua cabeça. E Josué foi esse homem que ouviu a Deus. O Senhor disse: olha, você não se desvie para a esquerda, para a direita, ou seja, não deixe de andar nos meus caminhos, esteja sempre olhando para a minha palavra,
não cesse de falar desse livro da lei, da palavra. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo que está escrito, né? Tudo o que nele está escrito. Então você vai prosperar e será bem sucedido. Josué ouviu essa palavra e alcançou um resultado maravilhoso. Quando você decide obedecer a palavra de Deus, você vai caminhar para um resultado extraordinário. Você vai alcançar uma vitória tremenda e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu pergunto para você, você está disposto a andar no centro da vontade de Deus? Mesmo que a sua vontade muitas vezes não seja realizada, porque quando se decide andar na vontade do Senhor, muitas vezes a nossa vontade vai ser deixada de lado, vai ser cancelada. E muitas pessoas até dizem assim: eu estou disposto a andar na vontade do Senhor, mas quando a sua vontade é contrariada, essas pessoas já se esquivam, já não querem mais a vontade de Deus, já não querem mais fazer aquilo que Deus orienta, porque elas, na verdade, muitas delas querem viver as suas vontades, e aí o final não vai ser bom. O importante na nossa vida é andar sempre no centro da vontade do Senhor. E como eu já disse outras vezes, para você viver a vontade de Deus, a sua vontade tem que morrer. Não dá para viver no centro da vontade do Senhor se eu quero preservar a minha vontade. Ou eu ando de mãos dadas com a minha vontade, ou de mãos dadas com a vontade do Senhor. Agora, se você estiver disposto a viver no centro do propósito, do plano, da vontade de Deus, se prepare, porque você vai conquistar. Você vai alcançar coisas tremendas. Você vai avançar em direção a vitórias sobrenaturais, como Josué, que ouviu a voz de Deus, obedeceu e se tornou ali um líder de sucesso, conquistador de tantas batalhas. Ele levou o povo para a terra da promessa, para Canaã, e ali ele venceu os inimigos e o povo tomou posse da sua herança. Amém? Que você seja essa pessoa que vai ouvir a Deus e lutar em favor das promessas que Ele fez para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você e antes eu peço a todos que estão aqui, que ainda não são inscritos no canal, façam isso agora. Clica no botão inscrever-se, em seguida no sininho e deixa o like nesse vídeo. É muito importante você curtir para que outras pessoas encontrem essa palavra. Compartilhe, irmão, esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e nos grupos que você participa. E se você recebe essa palavra de hoje, escreva aqui nos comentários: acima de qualquer coisa andarei em obediência a Deus. Papai querido, muito obrigado por essa palavra bendita, gloriosa. Como eu fui abençoado com essa palavra de hoje, eu peço ao Senhor que abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse canal, que estão orando conosco, que a maravilhosa graça de Deus se multiplique sobre sua vida, que os milagres do Senhor aconteçam em sua casa, que haja cura, avivamento, restauração da saúde, seja física, emocional, seja nos relacionamentos, que o Senhor abençoe e que a presença de Deus se manifeste nessa casa, assim como o Senhor se manifestou para Josué, nós também queremos ouvir a tua voz. Abençoe a todos, que o Senhor faça um milagre que essa pessoa está te pedindo dentro do teu propósito, do teu plano, que a tua vontade se cumpra sempre e que nós possamos viver no centro do propósito de Deus, obedecendo sempre a palavra do Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos conceda, meu Deus, uma noite de paz e que a presença de Deus permaneça conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. E graças a Deus.
Que o Senhor te abençoe, que Deus continue guardando a sua família e nunca se esqueça, querido, que a obediência à palavra de Deus é uma porta que se abre para você conquistar coisas extraordinárias. Amém? Forte abraço para todos. Você nasceu para vencer.